Fala, meus queridos, voltamos então para a parte 2 do nosso curso de resolução de questões. A gente vai iniciar então essa aula falando sobre o regime jurídico administrativo. Só para vocês entenderem aqui, né, o que é o regime jurídico administrativo, a gente fala basicamente, né, como deveres e direitos que a administração pública tem com relação aos particulares. Então, são deveres a mais que a administração pública tem, são direitos a mais que ela tem, e a partir disso aí a gente vai delinear os princípios, tanto expressos, que são aqueles que estão escritos na Constituição Federal, que é o LIMP, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quanto os implícitos, que são aqueles que não estão escritos na Constituição Federal ou que estão escritos em outros ramos do direito, mas que a gente consegue aplicar para o direito administrativo em si. Tranquilo? Bora evoluir então? Primeira questãozinha da Fundatec 2024 para técnico legislativo, ele fala, né, relaciona a coluna 1 à coluna 2, associando os princípios que regem a administração pública às suas respectivas características, conforme o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Ele dá a coluna 1, que é o LIMP, basicamente, né? LIMP, para quem não sabe, é esse mnemônico aqui, né? LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios expressos na Constituição Federal, e na coluna 2 ele dá o conceito de cada um. Vamos ler o conceito, vamos ver se de cabeça a gente consegue desenrolar isso aí. Então, primeiro parênteses, ele fala: exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, só se admitindo o sigilo previsto na lei. Obviamente, é o princípio da publicidade. Já vamos escrever aqui a publicidade. Logo, todo ato ele deve ser público, exceto quando a gente tiver problema aí para divulgar ele, né? Quando a lei não permitir imprevisibilidade de sigilo de investigação para a sociedade, para a intimidade, né? Segurança pública, e esses vão ser os atos, então, que serão sigilosos como exceção. 2. Todo administrador público está em todas as suas atividades funcionais sujeitos às normas da lei, e delas não se pode afastar ou desviar, considerando que só é permitido fazer o que a lei determina ou autoriza nos limites dessa própria autorização. Aqui, obviamente, é o princípio da legalidade. Legalidade. A gente sabe que a legalidade ela é aplicada para o administrador de uma forma e para o administrado, o particular, de outra, né? Para o administrador, para mim, eu, policial civil, eu sou um administrador do recurso público, né? Então só posso fazer aquilo que a lei manda, autoriza, permite. O administrado pode fazer tudo que ela não proíbe. 3. Deve excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as realizações administrativas. Não é permitido que os agentes públicos tenham privilégios, considerando sempre, em primeiro lugar, o atendimento ao interesse público. A gente, obviamente, está falando aqui do princípio da impessoalidade, tratar todo mundo de maneira impessoal, sem analisar suas próprias características. Todo mundo é igual nos conformes, nos ditames da lei. 4. Tá fácil. É pressuposto de validade de todo ato administrativo legal e ético, considerando a moral jurídica. Trata do conjunto de regras de conduta disciplinar, pois nem tudo que é legal é ético. Falou de legalidade, falou de ética, falou de moralidade. Obviamente é o princípio da moralidade. Ó, a gente já tá aqui, já viu legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. O último que falta, obviamente, é o da eficiência. Segundo Meirelles, Aleixo e Bule Filho, o princípio exige que a atividade administrativa seja realizada com celeridade, rendimento funcional e com atenção ao cidadão. Obviamente, é o princípio da eficiência. Aqui a gente já consegue matar. E aí a gente já tem uma ordem, não temos? Publicidade, legalidade. Publicidade é 4, legalidade é 1, fica 4, 1. Impessoalidade e moralidade fica 2, 3 e 5, né? Confere? 4, 1, 2, 3, 5. 4, 1, 2, 3, 5. Letra D de doidão. Será que a gente está na letra D de doidão? Sim, letra D é o nosso gabarito. Eu trago aqui sempre a parte doutrinária, ou seja, o que a gente tem nos livros sobre isso, e a parte também de lei da Constituição Federal. Eu trago também exatamente esses pontos sensíveis aí para vocês conseguirem revisar em casa. Tranquilo, né? Podemos evoluir para 2? CESP 2022, delegado de polícia da Polícia Civil de Rondônia. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais. Então, anular quando são atos ilegais.
porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, né? Conveniência e oportunidade são atos legais, mas que já não são mais convenientes nem oportunos. Então eu anulo o que é ilegal e eu revogo o que é legal, mas que eu não preciso mais, né? O princípio da administração pública apresentado anteriormente, ele se refere a essa súmula, né, 473 do STF. Logo, é o princípio da autotutela que a gente fala. Professor, por que é autotutela? Auto é eu mesmo, eu mesmo. Tutelar, tutela é proteger, eu mesmo me protejo. No caso, ó, perdão, eu mesmo vou proteger a administração pública e o administrado. Como? Revogando ou anulando os atos. Anulando os atos que são ilegais ou revogando os atos que não são mais necessários, apesar de serem legais. Então, por isso que é autotutela. Eu mesmo, dentro da administração pública, eu mesmo, administração pública, eu mesmo, poder executivo, eu mesmo, polícia civil, eu mesmo, secretaria de saúde, de segurança pública, de educação, tanto faz. Eu mesmo, sem ter que ser o judiciário, quando eu falo eu mesmo, é não sendo o judiciário. Porque geralmente quem faz esse controle, essa fiscalização, quem anula o ato ilegal vai ser o judiciário. Mas aqui eu mesmo posso fazer. Por isso que é autotutela. Tranquilo? Eu trago ainda conceitos da indisponibilidade do interesse público, o interesse público, o instrumento público, a repartição pública, o computador, o notebook, a viatura policial são públicos, o interesse é público, eu não posso utilizar para fins particulares, não posso dispor disso aí. Supremacia do interesse público sobre o privado ou sobre o particular quer dizer que eu posso pegar um interesse particular e posso mitigar, minimizar, suavizar ele sempre que o interesse público for maior. Quando que isso ocorre? Desapropriação, né? Por exemplo, quando eu pego várias casas que estão na beira de uma rodovia, na beira de uma rua, e eu preciso alargar essa rua. O que eu faço? Eu desaproprio todo mundo, indenizo todo mundo, mas eu realmente tiro essas pessoas de suas residências. Professor, por quê? Porque o interesse particular, ou seja, o interesse público, perdão, mais pessoas serão beneficiadas se eu retirar essas, sei lá, daqui a pouco são 10 famílias que estão aqui. Eu tiro 10 famílias, mas eu consigo beneficiar 10 mil. Então, a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público são supraprincípios, esses dois aqui. São supraprincípios do direito administrativo, também são chamados, olha que legal que pode cair na prova, de pedras de toque. Por que pedras de toque? São princípios basilares, pedras de toque, que não se movem, não irão se mexer do ordenamento jurídico. São pedras, mas de toque, ou seja, a partir deles, a administração pública ela é tocada, ela vai para frente. Princípio da moralidade já trabalhamos, não basta ser legal, tem que ser moral, ético, probo. E o princípio da precaução é, caso a administração pública vá fazer alguma coisa relacionada a meio ambiente, tecnologia, inovação, tem que sempre olhar lá para frente para ver se ele não vai causar algum problema com a sustentabilidade, né? Então, é aplicado em situações de incerteza científica ou risco ambiental. Aqui nós temos o nosso gabarito da segunda questãozinha. Segue o baile, segue evoluindo. 2019, delegado de polícia também. A administração pública no Brasil é regida por uma série de princípios, tendo em vista a natureza desses princípios, leia as afirmativas a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele pergunta quais estão certas. Então vamos lá. O princípio da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, o LIMP, né, são classificados pela doutrina como princípios expressos. Sim, por possuírem previsão normativa inserta no texto da Constituição Federal. Sim, com aplicação direta ao campo do direito administrativo. Perfeito, é exatamente o conceito dos princípios expressos. Certo. 2. O princípio da eficiência se aplica ao servidor para efeito de sua aptidão ao cargo durante o estágio probatório e ao longo do exercício de sua vida funcional. Perfeito, durante o estágio probatório, a cada 6 meses vocês vão ser avaliados e depois todo ano vão ter sim uma avaliação periódica. Então, perfeito, exatamente para ver se tu é eficiente no cargo. 3. Campanhas ou informes de órgãos públicos que apresentem slogans de promoção pessoal violam diretamente o princípio da moralidade.
não é moralidade. Esse aqui pega a gente, é o princípio da impessoalidade, como a gente já viu lá atrás. Ou seja, não sou eu que estou agindo, na verdade é a própria administração pública, então eu não posso tentar me promover pessoalmente. Se eu for um prefeito e estiver construindo uma praça, não sou eu o prefeito que estou construindo, é a administração pública. Então é impessoalidade e não moralidade. 4. A supremacia do interesse público é considerado pela doutrina como um princípio implícito. Perfeito. A supremacia e a indisponibilidade, os dois princípios basilares ou pedras de toque. E 5. Um princípio é considerado implícito ao direito administrativo em razão de este ser aplicável, ao campo da administração pública, ainda que tal princípio seja próprio de outro campo do direito, que foi o que eu falei ali no início, né? Ele é implícito quando ele está escrito num texto, por exemplo, do direito civil, lá no Código Civil, mas que ele é aplicado, em regra, ao direito civil. No entanto, ele consegue ser aplicado também ao direito administrativo? Consegue. Ele é implícito. Quando que ele vai ser expresso? O LIMP, artigo 37 da Constituição Federal. Somente a 3 errada. Tem aqui somente a 3 errada? Todas certas, exceção da 1, exceção da 4, exceção da 5, exceção da 2, exceção da 3. Tem que ser, ó, 1 certo, 2 certo, 3 errado, 4 certo, 5 certo, letra E. Tem que ser letra E. Bom, né? Vamos seguir evoluindo. 4. FUNCAB, INCAB, né? Isso, FUNCAB 2016, delegado de polícia. Este princípio teria se desenvolvido no Tribunal Constitucional Alemão. Ó, princípio alemão, vou dar o bizu para vocês, por isso que eu trouxe essa questãozinha aqui. A partir da cláusula constitucional do Estado de Direito, consagrado no Brasil como Estado democrático de direito. Dessa forma, o Estado, na sua atuação, deve respeitar os direitos fundamentais do cidadão, o ordenamento jurídico, jamais agindo com excessos de forma arbitrária. O Estado princípio é também chamado pela doutrina alemã, e aí que a gente já matou a pau qual que é, só pelo nome, né? Proibição do excesso. Quando a gente fala doutrina alemã, proibição do excesso, não deixar ocorrer excessos, arbitrariedade, a gente está falando do princípio da proporcionalidade. Falou doutrina alemã, falou proibição do excesso, alemã. Falou proporcionalidade. Proporcionalidade. Se, professor, e não é razoabilidade? Porque devido ao processo legal, legalidade, segurança jurídica não fazem sentido mesmo. E razoabilidade? Como é que eu sei que não é razoabilidade? Aqui é um irmãozinho gêmeo da proporcionalidade, mas ele é trabalhado pela doutrina norte-americana. Norte-americana. Muitos dizem que a proporcionalidade ela é mais prática, mais concreta, e a razoabilidade ela é mais abstrata. Mas acaba que não ajuda muito vocês, então o que vai ajudar vai ser proibição do excesso. E acabou. Nasceu na Alemanha, na doutrina alemã, vai ser proporcionalidade. A razoabilidade ela é norte-americana. Eu trago ainda exemplos ainda para vocês entenderem, mas é só para a gente conseguir entender em casa. Aqui a gente vai seguir o baile. Letra D, né? Letra D de doidão. 5. VUNESP, delegado de polícia também. Em grandes centros urbanos brasileiros, observa-se um desafio na questão da mobilidade urbana. Ou seja, uma constante tensão entre o transporte de caráter individual, eu estou vendo individual, e o coletivo. Estamos trabalhando isso, individual e coletivo. Diante dos congestionamentos crescentes, por qual dos princípios implícitos, se é implícito já não pode ser limpo, já não pode ser eficiência, da administração pública, o administrador público deve se guiar para constituir uma política que vai privilegiar o transporte coletivo em detrimento, ou seja, no lugar do individual. Ou seja, gurizada, aqui eu olho para o coletivo sempre no lugar do individual. Razoabilidade? Não. Inteligibilidade? Não. Alocação? Não. É exatamente o princípio do interesse público. O interesse público coletivo vai sempre ficar no lugar do individual. Isso aqui, obviamente, vai decorrer da supremacia do interesse público sobre o particular, tá? Mas é princípio do interesse público. Tranquilo, né? Tá vendo que é uma questãozinha que às vezes parece difícil, mas na hora que a gente vai desenrolando ela, mesmo para delegado de polícia, a gente consegue desenrolar muito fácil, né? Questão número 6, Banca Copsuel, 2013, Delta também da Polícia Civil do Paraná. É possível encontrar posições jurídicas que entendem ser indissociáveis o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que eu acabei de falar. Confere. Entretanto, há também a compreensão que os distingue, afirmando que a razoabilidade está sedimentada. Vamos lá, vamos pegar uma canetinha e aí a gente já separa aqui para vocês verem.
A razoabilidade está sedimentada na criação norte-americana, devido ao processo legal substantivo, é que, canetinha, proporcionalidade vem da jurisprudência alemã, que dissociou, ou seja, separou o conceito em três subelementos. Confere que não foi o que eu falei? Até aí tranquilo, né? Só que agora eu quero saber quais são os subelementos da proporcionalidade. São três. São. Aí ele fala aqui embaixo, essa alternativa que apresenta corretamente os seus três subelementos. Ou seja, a proporcionalidade é como se ela fosse uma pizza retangular formada por três subelementos. O primeiro, adequação. O segundo, necessidade. E o terceiro, proporcionalidade em sentido estrito. Eu lembro de ANP, Agência Nacional do Petróleo. De petróleo, não sei. Por algum motivo eu lembro de ANP. Pode ser a Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, adequação, necessidade e proporcionalidade. Que é a letra adequação, necessidade, que é a letra A, proporcionalidade em sentido estrito. Perfeito. São esses três aqui. E aí eu explico, né? Meios adequados, meios necessários e meios proporcionais. Pensem nisso, são meios. Meios. Por isso que a gente fala que é um princípio mais prático, são meios adequados. O que são meios adequados? A medida adotada é apta para atingir o fim proposto? Isso, esse meio que eu vou utilizar para atingir o fim, ele é o adequado, ele é apto, ele vai fazer com que eu chegue no fim proposto? Professor, qual que é o exemplo que dá? É a aplicação de penalidade administrativa, né? PAD, né? Já ouviram falar no PAD? Processo administrativo disciplinar, eu vou ser processado administrativamente, sei lá, digamos que eu pegue a suspensão, fui punido com suspensão de 60 dias. Por que eu fui punido com suspensão de 60 dias e não com suspensão de 90, não com suspensão de 30? Entenderam o raciocínio lógico? Por causa disso. Porque na hora que a pessoa foi me punir, ela olhou para a adequação, que é exatamente essa medida de 60 dias são aptos para eu ficar suspenso, são aptos para atingir o fim proposto? Outro, necessidade. Dentre as medidas, dentre os dias de suspensão, né, é a menos gravosa? Eu poderia escolher menos dias? Eu poderia escolher mais? Como é que funciona? E aí, proporcionalidade em sentido estrito é exatamente o custo-benefício, né? Vale a pena? Há um equilíbrio entre o direito sacrificado e o direito protegido? Vale a pena eu deixar o Elvis 60 dias suspenso? Vale a pena? Há um custo-benefício nisso, ou às vezes era melhor que eu não fique suspenso, eu siga trabalhando e eu aplique uma outra penalidade nele. Então, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. Tranquilo, meus queridos? Segue o baile? Calma, pausa para tomar uma água. Vem comigo, deve estar tranquilo, né? Questões não são tão iniciantes, delegado ali a gente vê. São questões também, algumas mais antigas. Pô, professor, eu só faço filtro de questões de 3 anos para trás. Tá errado, tá errado, tá errado. O que a gente precisa, obviamente, de questões atualizadas, mas não é todo o ordenamento jurídico que vai se desatualizar, né? Então eu já fiz questão de 1999 e tá tudo certo. O que nos interessa é exatamente saber fazer o filtro, saber escolher o conteúdo. Então, eu trago aqui para vocês princípios expressos, implícitos, falo sobre regime jurídico e é o que nos interessa. E mesmo questões de delegado de polícia que são mais chatas, a gente consegue desenrolar, né? Então, segue o baile. 2009, perdão, Delta da Polícia Civil de Rondônia. Entende-se por poder de polícia. Não é poder da polícia, é de polícia. A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Na prática, para quem não sabe o que é o poder de polícia, é quando o fiscal vai lá e fecha uma casa de carnes, um açougue, porque tem carne podre lá. Isso é poder de polícia. Polícia no sentido de policiar. O que é policiar? Fiscalizar. Fiscalizar. Então, a vigilância sanitária, ela tem poder de polícia, diferente do poder da polícia, polícia judiciária que a gente fala, né? Aí a gente está investigando crimes. Então, beleza. É correto afirmar que o princípio que fundamenta o exercício desse poder qual que tem que ser? Por óbvio, tem que ser o seguinte: se eu sou o poder público e eu estou acabando com um ato, um direito do particular, porque obviamente ele merece, ele foi lá e não obedeceu a regra, é a supremacia do interesse público sobre o privado.
interesse público sempre vai ser supremo. Porque se eu deixar aquele açougue, aquela casa de carnes lá gourmet aberto, o que que vai acontecer? Mais pessoas vão comprar carnes e mais pessoas vão acabar passando mal. Então é melhor que eu feche, que eu acabe com o direito desse cidadão aí que é o dono do açougue, do que eu acabe com o direito de várias pessoas de terem uma saúde digna. Entenderam o raciocínio lógico? Então eu trago que as explicações, eu trago o poder de polícia, eu trago que ele vem da supremacia do interesse público sobre o privado ou sobre o particular, e eu ainda trago aqui corolários lógicos que a gente fala, ou seja, derivados consecutários lógicos aqui, né? Exemplos práticos de o que que é isso aí, né? Que é a intervenção na propriedade privada, como a desapropriação e requisição administrativa, as chamadas cláusulas exorbitantes em contratos administrativos, que são cláusulas que eu, a administração pública, eu posso deixar de observar elas, e são cláusulas que me dão direitos a mais nesses contratos, coisas que não existem em contratos privados, né? Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Diversas formas do poder de polícia administrativa, que foi o que eu falei ali, né? Fechar um estabelecimento comercial. E presunção da legitimidade nos atos administrativos. Por quê? Porque a gente entende que o direito público, que a administração pública sempre vai estar em conformidade com a lei. Porque a lei ela é suprema, porque o público é supremo em relação ao privado. Tranquilo? CESP 2021, esse foi o concurso da PRF que eu passei. E aí eu me lembro de fazer essa questãozinha aqui e muita gente não deu bola, muita gente não entendeu. Opa, olha o bizu. Olha o bizu, presta atenção aqui agora, para de viajar na maionese. Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado para a prestação de serviço de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública então aplicou multa por inexecução parcial do acordado. A gente acordou um negócio, não executou, multa. Então, insatisfeita, a empresa impetrou um mandado de segurança no judiciário, que é o MS, que a gente fala, mandado de segurança, em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva, ou seja, não me permitiu lá o contraditório, a ampla defesa. Olha que legal. Considerando essa situação, julgue o item que se segue. O ajuizamento da ação judicial, essa do mandado de segurança, né, para conter eventuais abusos praticados, porque pode ser abusivo, caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Professor, eu estudo já direito, estudo direito administrativo, conheço princípios implícitos, expressos. Eu nunca ouvi falar desse princípio aqui. Ele existe? Sim. Sindicabilidade vem de sindicar. Sindicar significa o quê? Controlar, fiscalizar, manter em ordem. O que um síndico faz no prédio? Ele faz exatamente isso aí, ele mantém as coisas em ordem, controla, fiscaliza. E a empresa não está fazendo exatamente isso aí, fiscalizando, controlando, pedindo, na verdade, para o judiciário fiscalizar, controlar a atuação da administração pública por meio do mandado de segurança? Tá. Então está corretíssima essa questão aqui. Olha que legal a alternativa que veio. Poucas pessoas falam sobre isso, poucos professores falam, são poucas questões que existem. E eu me lembro que eu falei muito para os alunos, eu falei, saiam do básico, não fiquem somente no LIMP. Inclusive, esse curso aqui é exatamente para isso, para conseguir fazer com que vocês saiam do bolo, do meio lá, do que todo mundo sabe. Isso aqui são coisas muito além do que geralmente aquele concurseiro normal conhece. E é isso que vai fazer vocês passarem na prova. É exatamente isso. E tá aqui. Polícia Rodoviária Federal pedindo o princípio da sindicabilidade, que é um controle, né? Qualquer tipo de controle, né? Ó, significa que os atos estão sujeitos a controle, inclusive o controle judicial. Controle administrativo, judicial, tanto faz. Sindicar é exatamente isso. Legal, né? Então vamos para a penúltima questãozinha da nossa aula. O exercício das funções administrativas pelo Estado deve adotar unicamente o regime de direito público, em razão da indisponibilidade do interesse público. Professor, me explica isso aí. Vamos explicar. Já digo que está errado. Por quê? Porque dentro do regime jurídico, que é o que a gente está trabalhando, a gente trabalha regime jurídico a partir disso, os princípios, a gente tem dois tipos de regime, ou seja, dois tipos de leis aplicáveis, leis de direito privado e leis de direito público. Então, o regime jurídico da administração, a gente, em regra,
a gente vai sim ter normas e princípios de direito público, a maior parte, 90%. Mas a gente vai ter também como exceção regime jurídico de direito privado. O que que significa na prática? Se é regime jurídico de direito público, a administração pública ela é suprema. Ela trabalha com essa superioridade com relação ao administrável ao particular. Quando a administração pública utiliza o regime de direito privado, ela trabalha em situação de isonomia, de igualdade com o particular, como se ela fosse um particular também, como se ela fosse uma pessoa jurídica de direito privado. Aí no direito público, obviamente, o exemplo é o poder de polícia, quando eu fecho um estabelecimento comercial, porque um particular não pode fechar o estabelecimento comercial do outro, confere? Quem é que pode fazer isso? A administração pública, em regime de superioridade. Numa verticalidade que a gente fala, né? A verticalidade. A administração pública acima e o particular abaixo. Já no regime jurídico de direito privado, a administração pública está numa situação de igualdade. Olha, a ADM pública igual ao particular. Quando? Quando a administração pública pratica atos da vida particular, como alugar coisas, alienar coisas, comprar coisas. É como se a administração pública fosse um particular. A administração pública não pode impor a compra, nem a venda de algum objeto, nem o aluguel, a alocação de alguma coisa. Não pode. Se a outra pessoa, ou se o particular não quiser alugar, não quiser comprar, não quiser vender para a administração pública, está tudo certo. Então não há essa imposição. Então, o exemplo que eu trago é isso aqui, né? A administração pública alugando um prédio para realizar um curso de formação da Polícia Civil. A administração pública ela vai fechar um contrato como se a administração pública fosse um particular normal. Nesse caso, são regras de direito privado, como se ela fosse um particular. Entenderam o raciocínio lógico? É isso que é o regime jurídico, é isso. E aí, para finalizar, essa que é a mais dificilzinha, para quem ainda não estudou organização administrativa, talvez tenha problema, mas eu explico, né? O princípio da indisponibilidade dos bens públicos pelo princípio, perdão, né, uma sociedade de economia mista, que é um ente lá da administração indireta, né, que exerça atividade exploradora de atividade econômica, ou seja, explora a atividade econômica, porque podem ser dois tipos, a que presta serviço público, PSP, e a que explora a atividade econômica. Então, ela é exploradora de atividade econômica. Ela não pode dispor dos bens que constituem objeto de sua atividade, sem aplicação das regras de direito público. O que isso quer dizer, né? Que uma sociedade de economia mista, nesse caso aqui, que explora a atividade econômica, é, por exemplo, um banco. Vamos pensar num banco. Ó, eu tenho a que presta serviço público, eu tenho que explorar a atividade econômica. Um banco, por exemplo, é uma sociedade de economia mista que explora a atividade econômica. Banco, ela gera dinheiro para ela. Quando ela explora a atividade econômica, ela está mais perto de uma empresa privada. De qualquer jeito, a sociedade de economia mista, ela já está sujeita às regras de direito privado. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela realmente não aplica o direito público. Só que, quando ela presta serviço público, ela está mais perto de quê? Ela está mais perto da própria administração pública. Ela está sujeita, deve obedecer a regras mais parecidas com a administração pública. Nesse caso, como ela é exploradora de atividade econômica, os bens delas, ela pode dispor sim dos bens dela que a gente faz. Todo o bem dela que decorrer dessa atividade de exploração econômica, ou seja, ela fez dinheiro, ganhou dinheiro, isso aí, comprou um carro, comprou um prédio, ela pode dispor dos bens. O que é dispor do bem? Ela pode vender, alugar, comprar outros bens. E aqui a questão fala que ela não pode, né? Por causa da indisponibilidade dos bens públicos. Só que nesse caso, por a gente saber que o regime jurídico da administração pública é misto, ou seja, ele é de direito público, mas nessa exceçãozinha que ele é de direito privado, então o que acontece? Eu não aplico 100% do princípio, na inteireza dos princípios, à sociedade de economia mista. Nesse caso, ela age como se fosse uma empresa privada, e a empresa privada pode dispor dos bens, sim. Como é regime de direito privado, ela pode vender um carro, vender um prédio que ela tem. Então, está errado. Marquem o gabarito de vocês, vejam como é que vocês foram e espero que vocês estejam gostando muito e evoluindo. Bora, gurizada. Valeu!